Atos em Brasília deixaram rastro de destruição em prédios, carros e ônibus na zona central da cidade. A reportagem de Paulo Edson Fiori. Os protestos marcados por atos de vandalismo Os protestos começaram após a prisão do cacique Sererê pela Polícia Federal. Pô, isso é muito doideira, né, Brasil? O cacique Sererê, bolsonarista, foi preso. E aí o povo de bem, o cidadão de bem, veio à rua queimar ônibus. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou a detenção temporária de José Acácio Sererê Chavante pelo prazo inicial de 10 dias pela suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Sim. Segundo o STF, a Sabe quem decisão... é o cacique, Dudão? É o cara que estava... Só para vocês terem a noção, né? Quando houve a invasão, não, né? Porque foi facilitado. Enfim... Quando aquele grupo lá, STF, Somos Nós, o caralho, invadiu lá o Congresso e fizeram aquela fala lá, lendo uma carta, caralho, era o cacique, não era ele. Puta, agora eu não sei se era ele que estava sentado, mas tinha um outro cacique lá então. Este aqui é o cacique Sererê. Tá, só para... Aí está, este é o cacique Sererê. Beleza? Bolsonarista, obviamente. Tomada em processo sigiloso, se fundamentou na necessidade de garantia da ordem pública diante dos indícios da prática dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito previstos no Código Penal. Segundo a PF, o cacique teria realizado manifestações de cunho antidemocrático em diversos locais de Brasília, inclusive o hotel onde estão hospedados o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. Ao pedir a prisão temporária, a Procuradoria disse que Sererê vem se utilizando da posição de cacique do povo chavante para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes, mediante a suposta ameaça de agressão e perseguição a Lula e aos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Ao examinar o pedido da PGR, Moraes ressaltou que as condutas do investigado se revestem de agudo grau de gravidade e revelam os riscos decorrentes da sua manutenção em liberdade, uma vez que Sererê Chavante convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos. Moraes ressaltou que a restrição da liberdade do investigado com a decretação da prisão temporária é a única medida capaz de garantir a rigidez da investigação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais abordando o cacique durante ato ontem em Brasília. A prisão gerou reações. Em outro vídeo, uma mulher que diz ser esposa de Sererê relata que o indígena foi abordado brutalmente pela PF em frente aos filhos. Esposa do Sererê Chavante, que acabou de ser levado pela federal brutalmente na minha frente com meus 2 filhos. E eu peço que as pessoas venham entrar agora. Advogado, quem foi, venha tirar ele da cadeia, porque ele deu a vida dele pelo povo, pelo Brasil, pela pátria. Eu quero meu marido de volta. A Polícia Federal informou no fim da noite que o cacique encontra-se acompanhado de advogados e todas as formalidades relativas à prisão estão sendo adotadas nos termos da legislação, resguardando-se a integridade física e moral do detido. Em uma rede social, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, disse que a prisão do cacique é a contagem regressiva. Atenção, hein? Atenção. O príncipe da família real brasileira, da gloriosa família real brasileira, que matou, escravizou e fez o caralho a 4 com as comunidades indígenas brasileiras, veio a público dizer que está muito revoltado com a prisão do cacique. Isso é Brasil, né?
para a transformação das polícias, de protetoras a opressoras, de braços da lei a pilares do crime organizado, de heróis a capangas. Ao contrário das manifestações pacíficas registradas após o segundo turno, a prisão do cacique desencadeou uma série de atos de vandalismo. No começo da noite, um grupo tentou invadir a sede da PF em Brasília. Veículos foram incendiados no estacionamento do prédio. A Polícia Militar reagiu com bombas de gás e balas de borracha e houve confronto. Porra, O tumulto se espalhou. Um vídeo mostra quando vândalos empurram um ônibus para fora da pista. Ao fundo, é possível ouvir disparos. O veículo foi incendiado em seguida. Outros ônibus também foram queimados e muitas linhas pararam de circular. Carros também foram incendiados em outros pontos de Brasília e até uma delegacia foi depredada. A segurança na região do hotel onde Lula está hospedado precisou ser reforçada. A onda de violência provocou reações entre políticos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou de absurdos os atos de vandalismo atribuídos por ele a uma minoria raivosa. Segundo Pacheco, a depredação de bens públicos e privados, assim como o bloqueio de vias, só servem para acirrar o cenário de intolerância que impregnou parte da campanha eleitoral que se encerrou. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança, Júlio Danilo Souza Ferreira... absurdo, né? Quem vai dar entrevista coletiva sobre o caos que está o Brasil não é o governo, é o futuro governo. É o futuro chefe da Polícia Federal, é o futuro ministro da Defesa e é o futuro alguma coisa aqui que eu esqueci que é. Porque o governo atual tá um pouco se fudendo. E aí não se cobra, mano. A mídia não cobra, tá ligado? Não há uma comoção sobre, pô, o que tá acontecendo? Cadê? Não. O André, sabe o André, o ministro da Defesa? Então, o André Torres, então, tava ali jantando. E é isso, é um título. O André Torres estava jantando durante o Atos em Brasília. Não é uma cobrança, sabe? Cadê, irmão? Que porra é essa? Que loucura é essa que tá acontecendo? Não existe. Também foda-se, né? Faltando 15 dias para acabar essa merda também. Vão todos pro inferno. Afirmou que os atos de vandalismo não ficarão impunes. Realmente a gente teve algo que nós não costumamos vivenciar esse tipo de ato aqui na capital federal, né? E a gente não vai tolerar, como foi dito, né? A ordem foi restabelecida, aquelas pessoas que venham a ser... Ele fala quase com orgulho, né? Não, normalmente não tem, mas esse grupo... ali identificadas serão responsabilizadas e a partir de agora a gente vai trabalhar sim, né, nesse trabalho de identificar, né, um trabalho investigativo, né, de ver realmente nós temos imagens, né, foram feitas filmagens, então tem como a gente identificar quem está envolvido ou não nesses atos. O secretário falou ao lado de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça de Lula. Dino garantiu que todos os envolvidos serão responsabilizados. Nós não podemos, neste momento, achar que há vitória daqueles que querem o caos. O sentido principal da nossa mensagem é esta. Há, infelizmente, pessoas desejando caos antidemocrático, ilegal? Sim, há. Mas essas pessoas não venceram e não vencerão amanhã. Em uma rede social, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, escreveu: nada justifica as cenas lamentáveis vistas no centro de Brasília. A capital federal, tradicionalmente, é palco de manifestações pacíficas e ordeiras e seguirá sendo. Agradeço o empenho do governo do DF à Polícia Federal. Tudo será apurado. No fim da noite, a Polícia Federal divulgou um vídeo no qual o cacique José Acácio Sererê pede aos vândalos que parem com os atos de violência desencadeados após a prisão dele. Estou bem, graças a Deus. Eu estou em paz e eu quero pedir, como eu tenho amado os senhores sabe o que aí. deve passar na cabeça do cidadão desse? Qualquer um, né, que vai preso assim. É que um filme em que você é o protagonista. Então, o cara que vai preso e ele precisa gravar um vídeo para que as pessoas parem de de aterrorizar uma cidade, passa na cabeça desse cidadão que ele é muito importante, cara. Que ele é uma peça fundamental
da democracia brasileira, que nunca antes na história aconteceu uma coisa. E aí, cara, vai criando-se cada vez mais uma paixão pelo que eles estão cometendo, né? É muito doido isso. E é uma coisa meio que se retroalimenta, é uma história que eles estão envolvidos, que roda o Zap, que o povo brasileiro está acordando, e aí tem esse cidadão que precisa acalmar o povo brasileiro, porque cara, é muito doido assim, muito doido, muito doido. Se os senhores me amam também, me considera servo dos senhores aí. Servo de quem, mano? Eu quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. E venha viver em paz. Sim, em paz. E não pode continuar o que aconteceu, infelizmente, essa destruição dos carros, ataque à sede da Polícia Federal. O vídeo foi gravado na sede da PF sob supervisão dos advogados do líder indígena. Bom, gerando os nossos comentaristas para falar sobre esse protesto ontem em Brasília, esses atos de violência, recebemos aqui nos estúdios Fernando Capês. Capês, bem-vindo. Que leitura é possível fazer do que Brasília... Peraí, deixa eu abaixar aqui. Não pode ser assim, né? Vamos. Viveu ontem. Bom, muito bom dia, Tiago, Paulo, a todos que estão nos acompanhando aí na Jovem Pan. Ninguém que tenha um mínimo de bom senso pode se associar, apoiar ou aprovar esse tipo de ação, de vandalismo, de destruição. Já vimos isso de uns tempos para cá. Eu me recordo ainda, em 2012, se não me engano, os black blocs na cidade de São Paulo destruindo toda a cidade por causa de um aumento de 20% na tarifa do ônibus. E esse tipo de vandalismo tem se repetido. Não lembro se 20 centavos já apresentava 20%, mas era 20 centavos. Então, é claro que esse tipo de protesto não é um protesto inteligente. Não é um protesto que traz apoio a qualquer tipo de causa, a qualquer tipo de reivindicação. Então, não está ajudando em nada. E também, convocação de pessoas armadas para participar de protestos é inadmissível também. É evidente que o Estado tem que agir e tem que tomar uma providência. Isso não há nenhuma dúvida, não há como deixar impune esse tipo de ação, de aprovar ou de estimular de qualquer maneira, sob qualquer pretexto. A questão também que se coloca é a seguinte: é preciso discutir até onde vai a atribuição, ou entre aspas, a competência desse chamado inquérito policial instaurado no Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, que visa apurar inicialmente a propagação de fake news, depois a ação de atos democráticos. É preciso fixar bastante a questão da competência, porque já se viu que esse alargamento de competência, já aconteceu isso na 13ª Vara Federal de Curitiba, depois provocou a nulidade de tudo, e nesse caso pode estar se aplicando o mesmo princípio. Então é preciso a gente entender o que está acontecendo. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dá ao presidente do órgão, ao presidente do STF, o poder legal e legítimo para instaurar inquérito, presidir as investigações, até prender em flagrante quem quer que pratique crime na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, é também competência do Supremo Tribunal Federal investigar, pedir autorizar a investigação, julgar crimes praticados por pessoas que detêm o foro privilegiado. Pessoas que não detêm foro por prerrogativa de função e não praticam crimes na sede ou dependências do Supremo Tribunal Federal devem ser investigados por outras autoridades, a fim de até, inclusive, preservar a independência, a imparcialidade e a equidistância do Supremo quando vai analisar a questão em última instância. Então, é questão da gente também discutir até onde vai esse inquérito. A questão da prisão temporária. Poderia ser decretada uma prisão preventiva. A prisão temporária tem um rol ali na lei que é taxativo, só aquelas hipóteses. E aí são atos de terrorismo. E precisa verificar se a ação anterior ao vandalismo, não o vandalismo foi uma ação subsequente, aquela ação anterior, que é a manifestação por meio da internet, tinha em si atos de terrorismo assim definidos na lei. E, ao que parece, não estavam assim identificados. Então, é claro, qualquer tipo de ação que convoque a violência tem que ser reprimida imediatamente. Atos de vandalismo que ocorreram após a prisão,
inaceitáveis, injustificáveis sob qualquer aspecto, qualquer pretexto. Mas é necessário também preservar-se a ação das instâncias inferiores, a ação do Ministério Público de primeiro grau, a ação da magistratura, do juiz de primeiro grau, para que não se quebre a hierarquia do Poder Judiciário. Capês, essas manifestações elas aconteceram justamente no dia da diplomação de Lula. De fato, essas pessoas se mostram mais indignadas justamente por conta dessa questão, né? Sim, sem dúvida alguma. Agora, uma vez que houve o resultado da eleição, é possível fazer-se protestos pacíficos, democrático, que inclusive se conteste o resultado, se conteste na justiça o resultado, se discuta esse resultado. Tudo isso é admissível, faz parte da democracia. Nós não somos obrigados todos a concordar. Agora, uma vez que houve o resultado oficial, a diplomação do candidato é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso, o protesto tem que ter uma certa medida. Não se pode estender a esse ponto, porque aí você perde a razão. E perdendo a razão, acaba totalmente o argumento da causa que se coloca, no caso, em dúvida a questão eleitoral. Tudo isso é admissível, pode-se discutir, pode-se contestar, pode-se dizer, não, eu não concordo com as urnas eletrônicas, por isso, por aquilo. Tudo isso faz parte do ambiente democrático. O que não se aceita são atos de violência ou de ameaça para se tentar impedir uma ação legal e reconhecida pelo Poder Judiciário. Bom, então... Tudo faz o seguinte, meu querido. Você pega suas provas, que a urna não funciona, entrega ao STF. É isso. Cara, é absolutamente simples. Você, a urna não funciona. Eu suspeito da urna porque ela não funciona. Tá bom, qual é a tua prova? Ah, é essa. Entrego. Porque... se dá uma sensação que esses camaradas aí que estão... Cara, é uma concessão pública. A Jovem Pan é uma concessão pública, como qualquer meio de veículo de transmissão que usa ondas de rádio, porque o nosso céu é um céu de segurança nacional, né? Não pode se botar ondas de rádio no nosso céu. Então, é uma concessão que o Estado faz para que você consiga transmitir certos tipos de onda e porque compreende também que as mídias possuem um papel muito relevante na formação, no desenvolvimento do Estado brasileiro. E aí você tem uma concessão pública. E aí você vai numa concessão pública e diz a urna eletrônica não funciona. É legítimo desconfiar da urna eletrônica. Cara, isso é uma irresponsabilidade absurda. Então você pega a porra da prova e apresenta. Não foi feito. Não foi feito. Aí o filho do presidente vai na Argentina, negocia lá com um ator que se diz especialista em urna eletrônica, faz uma live que é derrubada, a live é derrubada, e tenta utilizar essa live, que é um ator, claramente é um ator, como prova. Não tem prova nenhuma. Então mostra a porra do documento. Aí vai as Forças Armadas, fazem um documento, soltam um documento, fazem uma vistoria lá, enfim, uma análise e soltam um documento dizendo não dá pra provar que tem fraude, mas também não dá pra provar que não tem. Caralho, que loucura, mané. E aí, é uma idiotice. É uma idiotice, tá? Vamos deixar claro, é uma idiotice e tudo isso. Não é manipulação, é idiotice. E aí fica uma horda de canalhas na TV dizendo, não, é legítimo contestar a urna eletrônica. Cara, é legítimo você dizer que não gosta de refrigerante. Agora, você usar a concessão pública para botar em xeque a democracia brasileira sem apresentar uma prova é bandidagem, mano. É bandidagem, simples assim, tá ligado? E aí, cara, os atos ontem não era ato, era terrorismo. Não eram manifestantes, eram terroristas. Não eram atos democráticos. Porque, assim, a questão não é uma criminalização do ato. E aí acho que isso que entra em parafuso nos comentários da Jovem Pan. Eu acho que a gente não pode entrar a gente do campo de esquerda, progressista, de criminalizar ato. Ter ato não é um problema, queimar ônibus não é um problema. O que depende é a pauta, meu querido. Eu falo isso aqui com uma maior tranquilidade, mano. Se o Estado mata uma criança, por exemplo, e tem uma manifestação que se para uma via, que bota... cara, é muito legítimo pra mim. Pra mim é legítimo pra caralho, inclusive. O que não pode ter é a gente confundir pautas. E a pauta de ontem não era uma pauta legítima. A pauta de ontem era um golpismo. Qual era a pauta de ontem? Golpear a democracia brasileira.
É isso, cara. É isso que estava colocado ontem. Então, a gente não está discutindo se é ou não é legítimo protestar. A gente está discutindo que aquele protesto não era legítimo porque aquelas pessoas tinham que estar presas. Aquelas pessoas tinham que estar presas. Inclusive, saiu ali uma matéria, acho que da Folha, dizendo que os caminhões, muitos dos caminhões envolvidos nos protestos ali do centro-oeste brasileiro, eram caminhões que já foram fichados por tráfico de armas e drogas, mano. É uma quadrilha muito organizada em torno do bolsonarismo, das Forças Armadas. Inclusive, aqui vale destacar que não aparece na mídia, que qual eram as armas que estavam sendo utilizadas ontem? Qual era o treinamento que estava... Não era uma coisa espontânea. Claramente tinha um treinamento, e aí supostamente militar, eu vou usar o supostamente, porque eu também sei dos meus limites aqui, um treinamento supostamente militar. Os caras espalharam, mané, botijão de gás para explodir em torno de postos de gasolina. Pô. Os caras sabiam como botar fogo em ônibus, como quebrar, como chegar na delegacia e quebrar sem ter nenhuma revide, mano. Os caras quebraram a delegacia sem ter nenhum revide, doidão. Aí você vai dizer para mim que foi algo espontâneo? Claro que não, foi algo extremamente organizado, com participação de especialistas. E aí, quem vai ser responsabilizado? É isso que tem que estar em pauta. Agora, a atribuição do Alexandre de Moraes, porra, meu querido, sabe que o Alexandre de Moraes está sendo o homem da capa preta, um justiceiro? É porque nenhuma outra instituição funciona, mano. É isso, é simples. O cara está sendo protagonista porque se as outras instituições funcionassem, ele não seria o protagonista. Se ele tivesse um Ministério Público atuante, ele não seria o protagonista. Se ele tivesse um TCU, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas regionais, estaduais funcionando, ele não seria protagonista. Se a gente tivesse uma Polícia Federal funcionando, ele não seria protagonista. Ele só é porque nada funciona nessa porra desse país. Tá ligado? É simples assim. E aí o cara vira o homem da capa preta, pô. Simples. Eu acho também... Enfim, foda-se. Tudo tem que ter o seu limite. Perfeito. Também comentando as notícias do dia, nesta terça-feira, Roberto Mota. Mota, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Esses atos de ontem, que leitura é possível fazer desse clima em Brasília e se isso pode se estender pelos próximos dias até a posse? Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia, meu colega de bancada, toda a nossa audiência. Tiago, a leitura clara que é possível se fazer apenas e pura e simplesmente observando as imagens de ontem, é que o que aconteceu ontem foi uma tentativa de provocar tumulto, de provocar confusão, executada por gente que já tem o hábito de fazer isso, que sabe como fazer isso. Foram inúmeras imagens mostrando essas pessoas, por exemplo, caminhando de carro em carro, metodicamente colocando fogo nos automóveis estacionados. Isso ele não fala. A gente viu uma pessoa com toda a aparência e o comportamento do que se chama de antifa, né, de black bloc. Isso que é descaralhante. Mentira, mentiroso. Vai lá. Quebrando uma pedra para poder usar, provavelmente transformá-la em pedras menores e sair agredindo, depredando, quebrando coisas. Nós vimos uma pessoa com a balaclava, né, que é a roupa típica dos antifas e dos black blocs, com a atiradeira, jogando... Foi idêntico, tá? Aconteceu nos Estados Unidos. Idêntico. O Trump vinha falar a público, toda vez que dava uma merda sair do controle, ele falava que eram os antifas. Não são os antifas. Idêntico. Vamos lá. Pedras na direção de não se sabe muito bem o quê. Então, isso é tudo menos o comportamento de manifestantes democráticos que pedem o retorno do Estado de Direito. Então, filha da puta! Esses manifestantes estão indo às ruas há mais de 2 anos, né? Bem mais de 2 anos. Você lembra só daquele meme do bolo, né? Eles sempre tiveram o mesmo comportamento pacífico, respeitoso. Na última grande manifestação em Brasília, em 7 de setembro, eu me lembro da nossa repórter mostrando que nem lixo tinha ficado no chão, depois de uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas. E aí, eram japoneses. Eram japoneses. Momento crítico, num dia em que
realmente, muitos brasileiros se sentiram estapeados no rosto, né? Com aquela cerimônia de diplomação que parece que foi uma reunião do clube das pessoas que mandam no Brasil. Além de fazerem lá os seus elogios, muitos ainda mandaram recado para o povo brasileiro de que os manifestantes seriam caçados. Aí, logo após isso, vem uma atitude, mais uma atitude completamente incompreensível e que para... Atenção, hein? Se qualquer pessoa jogar pedra em algum ônibus, Antifa, tá? Tá decretado. Usou máscara? Antifa. Usou Antifa. Saiu de preto na rua? Antifa. É isso. E o que eu acho mais engraçadinho é que se vocês verem, talvez eu vou tentar achar aqui, as fotos eram as pessoas com camisa do Brasil, mano. Eram as pessoas com camisa do Brasil e máscara ninja, touca ninja. Antifa. É isso. Sabe aquela bandeira Antifa? A bandeira Antifa mesmo? Não tinha. Só tinha camisa do Brasil, mas eram Antifas. Filhas da puta. Cara, isso é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Qual é a prova que este cidadão tem de dizer que eram Antifas? Qual é? Qual é? Apresenta, qual é? A roupa, a vestimenta não faz ninguém Antifa. Irmão, Black Bloc não é um grupo... Primeiro, vamos lá. Black Bloc não é um grupo organizado. Black Bloc é uma tática, né, desenvolvida para enfrentamento ao Estado em manifestações, ou não, mas normalmente manifestações. Ponto. Antifa significa antifascistas. O que tinha ontem de pauta antifascista? Nenhuma. Inclusive, quem é antifascista está comemorando nesse momento que um governo fascista foi derrotado. Ponto. Como que se identifica antifascistas? No mínimo pela bandeira Antifa. No mínimo pela bandeira Antifa, que não tinha, só tinha camisa do Brasil. Ainda assim, essa bandeira Antifa podia ser implementada, podia ser implantada lá, por alguém que queria criminalizar o Antifa. Não foi. Aí você vai dizer, mas estão usando a camisa do Brasil para criminalizar manifestantes de direita. Também não. Porque estava claro, inclusive eles se incriminam quando o indígena vem a público dizer, o povo que está comigo, se tranquilize, parem de quebrar as coisas. Ora, se era Antifas incriminando, por que o cacique veio a público falar com o povo dele? O mínimo que era falar assim, não sei que porra é essa não, tá ligado? Quem eu tava, tá ligado? É um circo tão montado de uma maneira tão rasa, tão superficial, que, cara, parece que todo mundo é bolsonarista, idiota, pô. Não é, mané, não é. E aí isso é uma de irresponsabilidade de tamanho. Então, aqui, para deixar claro, a Jovem Pan está mentindo, que vai ser o título, inclusive, desse corte. A Jovem Pan está mentindo como de costume. Ontem foi atos golpistas de extrema-direita, que inclusive se esconderam dentro do palácio. O verme que está lá, ainda nos presidindo, escondeu manifestantes lá dentro, inclusive, como o Eustáquio lá, que é uma grande liderança de extrema-direita, e está articulando, pelo menos o que foi dito pela Folha ou pelo Estadão, incitando nos grupos bolsonaristas o próprio verme que as pessoas continuem nas ruas botando fogo, caralho, agora. Muitas pessoas se situam do lado de fora do Estado de Direito, que foi a prisão do cacique, aparentemente, simplesmente por estar exercendo seu direito de manifestação. E aí, de repente, no meio da multidão pacífica, da qual nunca veio qualquer ato violento, pelo contrário, essas multidões foram vítimas diversas vezes de atos violentos, tentativa de agressão. Ontem nós mostramos uma mulher que jogou o carro em cima de um manifestante numa cidade do interior do Brasil. De repente, surgem pessoas com a roupa, o comportamento de ativistas de extrema esquerda, ateando fogo em carro, depredando. Então, eu acho que é muito importante, no mínimo, a mídia não prejugar. E é o que ela já está fazendo. A gente já está vendo grandes veículos. Eu acho que não se deve prejugar, mas é extrema esquerda, é Antifa. De mídia acusando os bolsonaristas, acusando os manifestantes antidemocráticos de terem cometido atos terroristas. Eu acho que uma observação, como eu disse, não precisa ser muito especialista em nada. Basta ter dois olhos e olhar
as manifestações, olhar os distúrbios, olhar o comportamento de quem está depredando e destruindo. Não existe tática mais clássica da esquerda, que a esquerda pratica aqui no Brasil desde sempre, mas ficou muito marcada nas manifestações de 2013 e 2014 no Rio, que é de colocar fogo em ônibus. É uma atitude que causa impacto visual. Aí os cinegrafistas já estão lá prontos para filmar, fica aquela carcaça queimando fogo. No dia seguinte, isso prejudica o transporte de coletivos. Então, é uma tática nesse momento mais clássica do que essa. Enquanto ele fala, minha cabeça só está assim. Ó. Vamos aguardar as investigações, embora pouca gente tenha esperança de que essas investigações vão realmente esclarecer qualquer coisa, considerando-se as coisas graves que aconteceram no Brasil nos últimos meses e que, em algumas dessas coisas, quando as pessoas foram pedir investigação, na verdade, quem pediu investigação é que foi punido. Então, acho pouco provável que ocorram investigações sérias, né? Levando-se em consideração também que o futuro ministro da Justiça, um político de extrema esquerda, um político... Aqui, ó. Camisa de Black Bloc. Verde e amarelo, pô. Verde e amarelo é a nova camisa, é a nova moda. Antifa não pode ver camisa verde e amarelo que coloca, pô. É a nova moda. Comunista do Brasil, agora do Partido Socialista Brasileiro, ontem deu uma conferência... Antifa, tudo Antifa. Sem que tivesse qualquer autoridade para isso. Ele se posicionou ontem e falou como se fosse o ministro da Justiça do Brasil, e não é. Ele está, no mínimo, há um mês de se tornar qualquer coisa. Então, ele não tinha autoridade nenhuma para ir lá Também fazer... concordo que não tinha, mas sabe o que ele falou? Porque o ministro atual não falou. Olha o segredo. Tá vendo? Se pensar um pouquinho, mané, não é tão difícil. Não é difícil, mano. Não é difícil, pô. Pensar um pouquinho, cara. Não precisa pensar muito, não. Não tô exigindo muito. Tô exigindo, ó. Pensar um pouquinho. Aquela conferência de imprensa, e aí, apesar disso, toda a mídia foi lá, nós tivemos que escutar perguntas de repórteres, né? E aí eu coloco entre aspas, implorando ao ministro, ao futuro ministro, ao suposto ministro, que acabasse com os acampamentos, já concluindo de forma inequívoca, né? O repórter já fez ali uma investigação, ele foi promotor, ele foi juiz, e ele já deu a sentença, o que, aliás, está se tornando uma coisa muito comum no Brasil, né? Todo mundo quer ser juiz, promotor. Não, e tem inúmeras imagens vêm chamando a atenção. A gente viu, por exemplo, um carro pegando fogo em um posto de gasolina. Isso poderia ter prejudicado ou causado um incidente muito maior. Cara, covardes, mentirosos, que se utilizam de uma concessão pública para mentir.